Gostei. Tá gravando. Deixa eu ver como é que vocês estão vendo aí. Então, deixa eu trocar aqui essa tela para vocês visualizarem já a tela cheia. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, turma, aqui a gente tem o primeiro slide da aula de biomembranas, onde é importante aqui na esquerda a gente observar que a gente tem uma célula eucariótica, e essa célula eucariótica é rica em membranas, ou biomembranas. A gente tem, primeiramente, indo de fora da célula para dentro, a primeira membrana, que é a membrana plasmática, que a gente vê aqui, deixa eu apontar com o laserzinho, a membrana plasmática aqui. Essa membrana da célula eucariótica é a membrana que delimita a célula do meio extracelular, mas também delimita o conteúdo do citoplasma. E aqui em seguida a gente vê a membrana das organelas. Então, também é uma biomembrana fosfolipoproteica, a membrana do peroxissomo, a membrana do lisossomo, a membrana do retículo endoplasmático, as duas membranas da mitocôndria, a membrana de vesículas, todas são biomembranas fosfolipoproteicas em duas camadas de fosfolipídios recheados de enzimas de proteínas, como a gente vê na figura aqui B, à direita. Aqui no meio, essa é a figura 10.1, a gente observa que a gente tem duas visões da membrana. Uma visão em microscopia, que é essa figura A, e uma visão esquemática, que é essa figura B. A visão em microscopia, a gente olha aqui, a gente vê a membrana dessa célula, que no caso aqui é uma hemácia, então eu só tenho essa membrana, que é a membrana plasmática. A hemácia, apesar de ser uma célula eucariótica, ela é uma célula tão diferenciada que ela não tem mais organelas intracelulares. Então, a hemácia é a única célula eucariótica que só tem a membrana plasmática. E aí, o que a gente vê nessa imagem? São as duas visões da membrana celular. Em A, microscopia eletrônica de um segmento da membrana plasmática, um pedacinho da membrana plasmática da hemácia humana. Observado é um corte transversal, mostrando a estrutura de sua bicamada. Em B, é a representação esquemática tridimensional da membrana celular e a distribuição geral dos componentes lipídicos e proteicos. Então, aqui a gente tem os lipídios em vermelho e as proteínas em verde. Isso aqui é a bicamada fosfolipídica. Aqui tem uma monocamada, essa de cima, e aqui tem uma monocamada aqui embaixo. E aqui tem proteínas transmembrana. Então, próximo slide. A gente tem uma pergunta para vocês. Toda célula possui membrana plasmática? Verdadeiro ou falso? Toda célula possui membrana plasmática? Toda célula possui membrana plasmática? Gente, se não tiver membrana plasmática, não é uma célula, porque o que dá limitação e permite a formação de uma célula é o limite entre o meio extracelular e o conteúdo citoplasmático. E quem faz isso é a membrana. Então, toda célula tem membrana plasmática. A segunda pergunta, toda célula tem parede celular? Toda célula tem parede celular? Toda célula tem parede celular? Hein, turma? Toda célula tem parede celular? Não. Quais são as células que têm parede celular, Tatiana? Aqui do lado, gente, a gente tem uma célula eucariótica vegetal, ó. Em marronzinho aqui, a gente tem a membrana e em verde a gente tem a parede celular, ok? Então, essa célula eucariótica vegetal tem membrana, porque toda célula tem membrana, e do lado de fora a parede. Do lado de fora tem a parede celular. Quais são as outras células que têm? Bactérias e fungos, João Vitor, exatamente, mas toda célula, seja bacteriana,
seja célula vegetal, seja fungo, tem membrana, limitando o citosol, como a gente vê nessa imagem de uma célula vegetal. E aqui do lado de fora da membrana está a parede. Isso vale para fungos, isso vale para procarioto, para bactéria. Ok? Então, toda célula tem membrana plasmática, mas nem toda célula tem parede celular. E teve uma confusão muito grande na prova, porque a gente falou que célula animal tinha parede celular. Célula animal não tem parede celular, só tem membrana plasmática. Quem tem parede fora da membrana é célula vegetal, fungo e bactérias. Próximo slide. Então, o que é que a gente vai falar nessa aula? Descrever a estrutura da membrana celular, incluindo seus componentes e sua organização espacial, explicar as funções das membranas celulares e estabelecer a relação com as funções dos diferentes componentes. Então, explicar as funções das membranas celulares e estabelecer a relação com as funções dos seus diferentes componentes. Então, dizer que é fosfolipídio, proteína, o que cada um faz. Listar e explicar as diferentes propriedades das membranas celulares, seja membrana plasmática, seja membrana das organelas. Descrever as formas de transporte de substâncias através da membrana, considerando o tipo e a quantidade de substância e o gasto energético, transporte passivo ou transporte ativo. Relatar e explicar as especializações das membranas, relacionando sua estrutura e suas funções para a célula. Relatar e explicar as especializações das membranas, relacionando sua estrutura e suas funções para a célula. Então, próximo slide, é isso que a gente vai trabalhar hoje. E aqui a gente tem um exemplo de membrana, onde a gente tem aqui uma proteína transmembrana em verde e uma proteína transmembrana em rosa, com essas regiõezinhas coloridas voltadas para o espaço extracelular. Essa verde está cortada ao meio aqui e a gente vê um canal no meio. Deveria ter aqui na frente uma outra subunidade verdinha, mas para a gente ver o canal ele foi removido. Aqui do lado, a gente vê também uma proteína transmembrana. Por que é transmembrana? Porque está mergulhada na bicamada lipídica, que não tem o canal, mas serve de receptor para o meio extracelular. Próximo slide. Aqui a gente vê como essa proteína que transporta substâncias, que tem um canal no interior, permite a passagem dessas moléculas representadas por bolinhas azuis. Essas bolas azuis transitam do espaço extracelular para o espaço intracelular através dessas proteínas canais. Mas existem proteínas canais que permitem o transporte do citoplasma para o meio extracelular. Então, existem proteínas que transportam nos dois sentidos, de fora para dentro e de dentro para fora da célula. E aqui, quais são as funções das membranas celulares? Aqui a gente tem o exemplo de uma célula. Que tipo de célula é essa aqui, que tem apenas a membrana plasmática, turma? Que tipo de célula é essa que tem apenas a membrana plasmática? Que tipo de célula é essa que tem apenas a membrana plasmática? Hein? Que tipo de célula é essa que tem apenas a membrana plasmática? Apenas a membrana plasmática. Só tem uma membrana plasmática. Não tem outras membranas intracelulares. Que célula é essa, Rafael? Hein, turma? Que célula é essa que só tem o limite, que é a membrana plasmática? Não tem organelas intracelulares. Que célula é essa? Procariótica, exatamente, procariota. É uma célula que não tem membranas intracelulares, não tem o eucário, o núcleo verdadeiro. Então, aqui a gente tem uma célula eucariótica porque tem um compartimento intracelular visível aqui. E o que é que essa membrana plasmática está separando do meio extracelular? Vejam que bolinhas azuis e cinzas representam solutos, substâncias no meio extracelular, e bolinhas verdes e vermelhas representam substâncias do citoplasma. Não, não é a cápsula de um vírus. Aqui é uma membrana plasmática de uma célula. Aqui a gente está vendo substâncias no meio extracelular e substâncias no meio intracelular. São substâncias iguais ou diferentes? Separando o meio extracelular, essa membrana está separando substâncias iguais ou diferentes? Diferentes, exatamente. E quando a gente olha aqui para a figura em B, a gente tem uma estrutura membranosa intracelular. Ela confina substâncias específicas dessa membrana intracelular.
Essas substâncias que estão, por exemplo, dentro do núcleo, são características do núcleo, são diferentes das substâncias do citoplasma e são diferentes das substâncias do meio extracelular. Então, existe diferença entre o conteúdo extracelular, do conteúdo citoplasmático e do conteúdo intracelular. E essas diferenças são garantidas pela seletividade da membrana. Então, a membrana do núcleo seleciona o que é do núcleo, a membrana plasmática seleciona o que é do citoplasma e seleciona o que é do meio extracelular. Então, promove a separação do meio intracelular, citoplasma, do conteúdo das organelas na célula eucariótica. E também controla a entrada e saída de substâncias nesses compartimentos. Então, a gente tem uma separação dos conteúdos dentro dessas membranas. Essas membranas têm permeabilidade seletiva. Além disso, as membranas conseguem promover outras funções. Na membrana existem receptores, como a gente viu naquela imagem que parecia um brigadeiro colorido na superfície daquela célula do lado da proteína canal verde. Esses receptores recebem informação do meio extracelular. Então, a célula reconhece sinais externos a partir de proteínas receptoras na membrana. Além disso, a membrana da célula consegue trazer coisas para dentro e coisas para fora. Permite a seletividade do que entra e do que sai. E em 3, essa membrana ela consegue fazer ancoragem no substrato e permite que a tua célula migre. A exemplo do que a gente vê no macrófago, que por pseudópodos da membrana, projeções da membrana, ele se desloca para encontrar uma infecção. Então, a gente tem um papel de deslocamento, de movimento, que a membrana também promove. Então, principais funções da membrana: controlar o que entra e que sai, evitando a entrada de compostos indesejáveis e o escape do conteúdo celular por controle seletivo, o que a gente conhece como permeabilidade seletiva. Garante o transporte de nutrientes para o interior da célula e de produtos de resíduo para o meio extracelular. Promove a manutenção das substâncias do meio intracelular, o controle da composição correta no interior da célula, composição iônica e da pressão osmótica no citosol. Permite o transporte transmembranar e o tráfego de proteínas na endocitose, na entrada de coisas na célula, e na exocitose, ou seja, na secreção e saída de coisas dessa célula. Possibilita a percepção de mudanças no meio extracelular, que vai fazer com que aquela célula gere uma resposta, mude de comportamento. A tua célula sente através da membrana o meio extracelular. Reconhece outras células e diversos tipos de moléculas. Por exemplo, glicoproteínas vão permitir o reconhecimento de células vizinhas, formando as junções célula a célula, formando os tecidos. Permite a formação e inserção de flagelos e cílios. Tem células flageladas, como os espermatozoides, células ciliadas na tuba uterina, no trato respiratório, células ciliadas. Então, a membrana reveste os flagelos e cílios. A membrana também permite a formação de pontos de ancoragem com o citoesqueleto no meio intracelular. Então, conexão com o citoesqueleto e conexão com a matriz extracelular, permitindo a aderência entre as células e entre as células com a matriz. A membrana também organiza reações em cadeia, a exemplo da membrana interna da mitocôndria, onde existe a cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase. No caso dos procariotos, esse fenômeno de síntese de ATP não ocorre em mitocôndria, porque ele não tem mitocôndria, mas ocorre na membrana plasmática. Então, qual é a composição da membrana? Então, aqui a gente vê que a composição da membrana são proteínas, lipídios e açúcares. Por isso, a gente precisa obter esses nutrientes da dieta. Para que eu possa construir as minhas células, eu tenho que construir membranas. Então, eu tenho que fornecer proteínas, eu tenho que fornecer lipídios e eu tenho que fornecer carboidratos. Além disso, esses carboidratos podem aparecer esses lipídios, proteínas e carboidratos podem aparecer em proporções diferentes em cada tipo celular. E aqui a gente tem a bainha de mielina
que é a que reveste os neurônios e conduz o impulso nervoso. A gente tem a célula hepática do fígado, aqui representado do camundongo, mas é muito parecida com a humana. Então, olhem a diferença aqui. A quantidade de proteínas na bainha de mielina do neurônio é 30%, enquanto na membrana do hepatócito do fígado é 45%. Mas fosfolipídios na bainha de mielina são mais intensos, em maior quantidade. Por quê? Porque fosfolipídios são impermeáveis. E a bainha de mielina é como se fosse uma capa de um fio elétrico. Tem que impermeabilizar para que o impulso elétrico seja rápido. Então, eu tenho mais fosfolipídios na bainha de mielina do que na célula hepática. A célula hepática eu tenho muita proteína porque ela permite a entrada de muitas coisas na célula do fígado para armazenar glicogênio. Tem que ter muito transporte de glicose. Para realizar metabolismo de lipídio, tem que ter muitas proteínas nessa membrana da célula hepática. Então, cada membrana apresenta uma composição de lipídios e proteínas específicas. Desculpa. Perdão. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem o conhecido modelo do mosaico fluido, onde a gente observa a membrana fosfolipídica com a bicamada, a monocamada do meio exterior e a monocamada do meio interior. Então, aqui as duas, como se fosse dois pedaços, duas fatias, né? Que é a fatia do meio externo, formada de fosfolipídios, e a fatia voltada para o meio interno. Dentro dessas fatias mergulhadas tem proteínas de membrana, são proteínas transmembranas. E além disso, a gente tem proteínas ancoradas nessa membrana, como a gente vê essa daqui. E os fosfolipídios e as proteínas podem ser do tipo glicoproteínas, glicosiladas, com esses arranjos aqui de oligosacarídeos, de açúcares. Então, aqui a gente tem a parte externa, glicosilada, e a parte interna não é glicosilada. Além das proteínas transmembrana e das proteínas ancoradas na bicamada lipídica, a gente tem proteínas periféricas, que são essas proteínas que se ligam em proteínas transmembrana. Como é que a gente conhece isso? A gente usou uma técnica de criofratura, que fratura a membrana no meio, mostrando que as proteínas ficavam mergulhadas nessa bicamada. Foi assim que se descobriu como a bicamada lipídica contém as suas proteínas de forma transmembrana. Além disso, a gente tem associado à bicamada lipídica o colesterol, que dá para a gente ver aqui, que o colesterol é uma molécula anfipática, que tem uma porção polar, perto das cabeças polares dos fosfolipídios, e uma porção apolar, mergulhada do lado das caudas hidrofóbicas desses fosfolipídios. Aqui a gente vê que essa técnica de criofratura gera duas faces, e essas duas faces dá para ver aqui que esses pontinhos significam as proteínas transmembranas separadas pela fratura. A composição de lipídios das membranas, ela varia. Por exemplo, a membrana de E. coli tem 80% de fosfatidiletanolamina, que é um fosfolipídio de membrana. Enquanto que a membrana do eritrócito tem apenas 16% e tem outros fosfolipídios na sua composição, além de muito colesterol. A membrana do retículo endoplasmático apresenta uma grande quantidade de fosfatidilcolina, do mesmo modo que a membrana da mitocôndria. Então, essas membranas, elas variam em composição de lipídio de uma organela para outra e de uma célula para outra. Como a gente vê aqui, a diferença de procarioto para eucarioto é muito grande. E esses fosfolipídios vão fazer com que essa membrana seja permeável a coisas diferentes. Então, como é que essas membranas se comportam? Os fosfolipídios da membrana se comportam. Aqui a gente tem um arranjo em micela e aqui a gente tem um arranjo em bicamada lipídica. O arranjo do agrupamento de moléculas anfifílicas, ou os fosfolipídios, ou os lipídios que compõem a estrutura de uma membrana em um ambiente aquoso. Essas moléculas formam micelas ou bicamadas em água, de forma espontânea, sem gasto de energia, dependendo da sua forma. Se for numa forma cônica, elas formam micela. A gente usa isso quando a gente usa esses lipídios de membrana, alguns sais que formam esse tipo de lipídio, para extrair gordura da roupa. O sabão tem esse tipo de lipídio de molécula anfifílica. E os fosfolipídios que têm duas caudas são nesse formato aqui, que é cilíndrico. No formato cilíndrico, eles se arranjam não mais em micela, mas em bicamada. Então, a micela e uma bicamada
observadas em um corte transversal aqui, e acredita-se que essas micelas das moléculas anfifílicas sejam muito mais irregulares do que apresentadas aqui, do que os fosfolipídios. Então, aqui a gente vê que fosfolipídios se organizam em bicamada e rapidamente se organizam em compartimentos selados. Isso em meio aquoso é energeticamente favorável. Então, rapidamente a tua membrana se rearranja em meio aquoso. Ela está constantemente se reorganizando. E como são esses fosfolipídios? Então, vamos lá. Fosfolipídio tem porções polares, porções que têm carga, e porções apolares, como aqui representados com esses ácidos, cadeias de ácidos graxos ou caudas de ácidos graxos saturados, e cauda de ácido graxo saturado e insaturado. Então, a gente tem aqui uma cauda saturada e uma cauda insaturada, e as cabeças polares, onde a gente tem uma carga positiva aqui da amina, e uma carga negativa aqui do grupamento fosfato. Isso dá polaridade, interage com a água. Lembra que a água é um dipolo. Os hidrogênios têm carga positiva e os oxigênios têm carga negativa. Então, aqui a gente tem esses fosfolipídios representados aqui. Vocês conseguem ver bem a carga positiva. Aqui eu tenho um fosfolipídio com uma cauda saturada, um ácido graxo de cauda saturada e um ácido graxo de cauda insaturada. Lembra que essa insaturação ela vai diminuir a relação e as interações moleculares entre os fosfolipídios. Aqui fica bem mais distante. Isso vai fazer com que essa membrana com fosfolipídios insaturados seja mais fluida. Essa porção aqui, que tem carga positiva e carga negativa, torna essa região polar, interagindo com a água, são as cabeças polares. E essas regiões aqui, hidrofóbicas, formando as bicamadas lipídicas, as caudas se associando. Então, aqui a gente tem uma forma, seria a parte típica de uma molécula de fosfolipídio. Esse exemplo é um fosfatidilcolina, tá aqui a fosfatidilcolina, tá aqui a colina, tá aqui o grupamento fosfato, tá aqui o glicerol, que é o álcool que forma esse fosfolipídio. Representado esquematicamente por uma fórmula, né, esquematicamente aqui, uma fórmula química e um modelo em preenchimento espacial. Aqui do lado a gente vê onde o colesterol se encaixa entre os fosfolipídios da membrana. Ambos têm cabeças polares, os fosfolipídios, e o colesterol tem uma hidroxila, que também é polar. E tem os anéis esteroides, que são a região hidrofóbica com a cauda aqui de hidrocarboneto. Então, essa região é hidrofóbica e essa cabecinha vermelha é hidrofílica. Então, fosfolipídios e colesterol são moléculas anfipáticas. Tem região hidrofílica e região hidrofóbica. Próximo. Unidade de membrana. O que é a unidade de membrana? São as duas monocamadas. As duas monocamadas vão formar essa unidade de membrana, que é uma membrana propriamente dita. Então, cada membrana tem duas monocamadas. Isso aqui em cima é uma monocamada, chamada folheto externo, virada para o meio extracelular. E essa monocamada é o folheto interno, que está voltada para o citosol. Então, a unidade de membrana é formada por dois folhetos ou duas monocamadas, como a gente vê aqui. E aqui a gente vê embaixo essa membrana fotografada em microscopia eletrônica. Aqui a gente tem os tipos de fosfolipídios que compõem as nossas membranas. Aqui a gente vê as cabeças polares, aqui formado por um etanolamina, tá aqui a amina, tá aqui o etano, etanoamina. Aqui a gente tem fosfatidilserina, fosfatidil-aminoácido serina. Aqui a gente tem fosfatidilcolina, isso aqui é uma amina chamada colina. E aqui a gente tem a esfingomielina, que diferente desses três aqui, que tem o glicerol como o álcool que conecta esses componentes polares com as cadeias de ácidos graxos, nessa molécula a gente tem apenas uma cadeia de ácido graxo e a gente tem a cadeia da gordura esfingosina, que é essa aqui, que se junta com essa região do fosfato para formar a esfingomielina, que é muito comum, aqui formando com a colina, a esfingomielina, é muito comum na bainha de mielina, é muito comum no sistema nervoso central, esse tipo de fosfolipídio. Mas o que é importante observar desses fosfolipídios? Eles têm carga, turma, eles são polares, logo eles podem fazer ligações de hidrogênio com a água. Então, eles fazem ligações de hidrogênio com a água.
Observe que as cargas do grupamento fosfato e das aminas conferem polaridade às cabeças dos fosfolipídios, essas cabecinhas aqui. E a fosfatidilcerina é muito mais negativa, porque ela tem a carga do aminoácido, tanto a carga positiva da amina, quanto a carga negativa da carboxila e o grupamento fosfato. E aqui a gente tem o colesterol. Olha para o colesterol. O colesterol tem uma hidroxila, que é polar, forma ligação de hidrogênio com a água. E a gente tem os anéis esteroides e as caudas hidrofóbicas. Logo, ele tem uma porção hidrofóbica, que está representada aqui azul, e uma porção hidrofílica representada em vermelho. Lembrando que o colesterol, além da função estrutural na membrana, ele é também um precursor de hormônios, como testosterona, estradiol, cortisol, são moléculas derivadas do colesterol. Então, é um lipídio de membrana e ele modula a fluidez das membranas. É uma molécula anfipática, porque tem uma região polar e uma região apolar, e ele modula a fluidez da membrana. E a gente viu isso quando ele estava no meio entre os fosfolipídios. Então, ele enrijece a bicamada lipídica, tornando-a menos fluida e menos permeável. Então, aqui a gente vê como a bicamada lipídica, como ela é um fluido bidimensional. O que quer dizer isso? Quer dizer que os lipídios têm mobilidade lateral, os lipídios conseguem se deslocar, dançar nessa monocamada e nessa outra monocamada, eles conseguem rotacionar no próprio eixo, como essa seta mostra, e eles conseguem ficar fazendo um movimento de flexão, trocando as cadeias de ácidos graxos de um lado para o outro. Além disso, um fosfolipídio pode transitar de uma monocamada para outra, chamado movimento flip-flop, que é quando um fosfolipídio sai dessa monocamada e vem para essa, ou quando sai dessa monocamada e vem para outra monocamada. É um movimento de flip e flop. Aqui a gente pode observar esse movimento e a importância desse movimento. Para que ocorra o movimento de flip e flop, a gente precisa que essa bicamada lipídica ela se desenvolva, ela é produzida, os lipídios que montam a nossa membrana são produzidos em uma monocamada, no retículo endoplasmático liso, e à medida que eles são produzidos, eles são inseridos, como a gente está vendo esse lipídio rosa aqui. Só que se eu insiro o lipídio apenas em uma das monocamadas, só ela cresce, como a gente está vendo aqui. Só a monocamada vermelha, o fosfolipídio é sintetizado e inserido só na monocamada vermelha. O que ia acontecer? A monocamada vermelha cresceria e o resto da membrana, a outra monocamada, não cresceria. Então, como é que a gente faz para as duas monocamadas crescerem simultaneamente? Fosfolipídios sintetizados na monocamada, que é a monocamada citosólica do retículo endoplasmático liso, são transportados para a monocamada que fica voltada para a luz do retículo. Esse transporte de uma monocamada para outra envolve gasto de energia. Por quê? Eu tenho uma cabeça polar aqui que teria dificuldade em cruzar essa bicamada lipídica que é apolar. Se eu tenho uma dificuldade energética, porque essa questão polar e apolar, uma repele a outra, eu gasto energia para fazer esse tráfego. Como é que esse fosfolipídio vai enriquecer a outra monocamada? Eu tenho uma enzima que diminui a energia necessária para o transporte. Então, ela cobre, ela abraça o fosfolipídio, esconde a porção hidrofílica e transita o fosfolipídio dentro dessa bicamada, fazendo com que ele seja inserido na outra monocamada. Então, é assim que as flipases e as flopases fazem com que as monocamadas recebam e troquem lipídios. Então, eu tenho um transporte de uma monocamada para outra. Gente, tudo bem até aqui? Tudo ok? Dê um sinal aí no chat. Tudo ok? Posso seguir? Ok, então vou seguir. A importância da membrana ser fluida. Fornecer um meio que permite a difusão rápida dos lipídios e proteínas. Para que a célula se adapte, muitas vezes ela tem que jogar alguns lipídios para outra porção da membrana. Então, eu tenho que ter fluidez na membrana. Isso permite com que a membrana agregue novos lipídios e proteínas e permita a sua automontagem, além de promover a reorganização, localização de proteínas na membrana. Permite que também a membrana passe a se fundir e misturar seus conteúdos. Exemplo, na secreção, as vesículas derivadas do retículo endoplasmático, elas são doadas para o aparelho de Golgi, vesículas de membrana.
E a membrana que vem numa vesícula do RE tem que se integrar ao aparelho de Golgi. Nesse processo a gente tem a exocitose e no outro processo a gente tem a endocitose, que é quando vesículas derivadas da membrana plasmática fagocitam coisas do meio extracelular para o meio intracelular, se fusionando ao lisossomo, onde vai acontecer a digestão intracelular. Moléculas da membrana também são igualmente distribuídas entre as células filhas após a divisão celular, para que as duas células filhas se formem de forma a conter proteínas e lipídios na mesma proporção. À medida que esses lipídios são inseridos na membrana e essas proteínas são inseridas na membrana e a célula cresce para se dividir da origem a duas células filhas, eles se misturam nessa membrana, tornando essas duas células com a mesma composição em proteínas e lipídios. Aqui a gente vê isso, a fluidez e o movimento das moléculas nessa bicamada lipídica. Aqui eu tenho uma célula de humano e aqui eu tenho uma célula de camundongo. As duas células estão marcadas com proteínas específicas de humano e específica de camundongo. Aí eu uso um anticorpo para a proteína humana, esse anticorpo é marcado com rodamina, que é vermelho. E eu uso um anticorpo com fluoresceína verde para marcar a célula do camundongo. Pego essas duas células e submeto a um campo elétrico para ocorrer a fusão das duas células. Imediatamente a fusão, no tempo zero, logo que a fusão acontece, eu consigo ver a posição das proteínas na célula híbrida, juntando as duas células, que agora é uma célula só híbrida, eu consigo ver onde estão as proteínas derivadas características de uma célula humana e onde estão as proteínas características da célula de camundongo. 40 minutos depois, incubando a 37 graus essa célula, olha o que a gente observa. A gente observa que a fluidez da membrana fez com que todas essas proteínas se distribuíssem de forma uniforme pela célula híbrida. Então, após 40 minutos, as proteínas que estavam separadas agora fazem parte dessa célula híbrida em todos os seus pontos. Aqui embaixo, o que a gente vê? A microscopia de fluorescência desse fenômeno. Aqui vocês veem a célula híbrida, logo que aconteceu a fusão, isso aqui, e a gente vê a parte verde fluorescente e a parte vermelha. A gente vê aqui em cima o que seria todas as proteínas de camundongo nessa célula após a fusão. Aqui já seria a célula fusionada, só que usando o filtro para proteínas de camundongo, está em todas as partes. E usando o filtro para a proteína humana, também está em todas as partes. Mostrando que antes o que estava separado, agora está em toda a célula. Isso aqui é uma imagem digital, porque a gente não consegue ver com o mesmo filtro as duas marcações fluorescentes. E aqui é a imagem, a captura primeiro usando a fluorescência verde e a captura depois usando a fluorescência vermelha, mostrando onde estão as proteínas de camundongo e onde estão as proteínas humanas, mostrando que se distribuíram por toda a célula. Quais são os fatores que interferem na fluidez? Os fatores que interferem na fluidez são tamanho das caudas hidrocarbonatas dos fosfolipídios. Quanto maior as caudas, menor a fluidez, porque tem mais interação ao longo dos fosfolipídios. Quanto menor a cauda, menor é a interação, maior a fluidez nessa membrana, porque a cauda é curtinha, tem menos interação dos fosfolipídios. Grau de saturação. Quando os ácidos graxos são saturados, eu tenho mais interação. Quando tenho um ácido graxo insaturado, eu tenho menos interação, então maior a fluidez. Temperatura. Quanto mais frio, menor o movimento cinético das moléculas. No frio tem menos movimento. Já botaram água parada, fria e água para ferver? Água fervendo tem movimento. Então, uma célula em temperatura alta, os fosfolipídios estão em alta fluidez. Em temperatura baixa, eles estão mais lentos. Quantidade de colesterol. Quanto maior a quantidade de colesterol, menos flui dessa membrana, porque o colesterol preenche entre os fosfolipídios. Ele entra entre os fosfolipídios, tornando as junções mais estreitas. Então, menos colesterol, mais fluido. Como é que a nossa célula se ajusta a isso? Os ajustes nos lipídios de membrana são feitos com relação à temperatura como? No calor, o tamanho das caudas são aumentados, que é para diminuir a energia cinética. O colesterol é aumentado, porque está muito calor, a energia cinética e a fluidez da membrana fica muito grande e pode comprometer o transporte e o controle do que entra e sai do citosol. Então, eu aumento o colesterol. E
eu diminuo o grau de insaturação, que é para aumentar a interação entre os fosfolipídios, entre as caudas hidrofóbicas. Então, fazendo essa modulação, a minha célula se adapta e adapta a sua fluidez fisiológica a ambientes de muito calor. Em ambientes muito frios, está muito frio, a fluidez está muito lenta. O que eu faço para acelerar a fluidez? Eu diminuo o tamanho das caudas, logo diminuo as interações. Diminui o colesterol, logo diminui as interações, fica mais frouxinha. E aumenta o grau de saturação, porque também diminui as interações, fica um pouco mais frouxa, e aí você alcança a fluidez fisiológica. Então, aqui a gente vê fatores que determinam a fluidez. Então, a gente tem o tamanho das caudas hidrofóbicas, aqui menor, mais fluido, maior, menos fluido. E o grau de insaturação, se é muito saturado, pouco fluido. Se é mais saturado, existem intervalos entre os fosfolipídios, tornando isso mais fluido. Agora, se eu botar um colesterol aqui, diminui a fluidez. Então, o que interfere na fluidez é o tamanho das caudas, a presença de insaturação e a presença de colesterol. Muito colesterol, menos fluido. Muito saturado, menos fluido. Muito insaturado, mais fluido. Caudas curtas, mais fluido. Caudas longas, menos fluido. E quanto à assimetria da membrana, o que quer dizer uma membrana assimétrica? Quer dizer que as duas monocamadas não são idênticas. Elas nem são idênticas com relação aos fosfolipídios, que aqui tem dois tipos diferentes na monocamada extracelular, e tem dois tipos diferentes na monocamada intracelular. Só um minuto, gente. Opa, permite, Júlia. Então, aqui a gente tem, dá para ver a diferença, a assimetria, elas não são iguais pela diferença nas cores dos fosfolipídios. Aqui a gente tem fosfatidiletanolamina e a gente tem fosfatidilcolina. Aqui embaixo a gente tem fosfatidilserina e fosfatidildinositol, que é amarelo e verde aqui. Fosfatidilserina verde, que é negativo, e fosfatidilinositol em amarelo. Já aqui a gente tem fosfatidiletanolamina e fosfatidilcolina. Além disso, na superfície extracelular eu tenho glicosilação. Eu tenho aqui, ó, açúcares nessa monocamada extracelular. Lembra do glicocálix? Então, as monocamadas da membrana diferem tanto na composição de lipídios, como na orientação das proteínas. A gente vai ver que tem proteínas transmembrana, e essas proteínas transmembrana têm glicosilação na face extracelular, mas não tem glicosilação na face intracelular. Então, na face citosólica, a face extracelular é bem assimétrica da face citosólica. Fosfatidilserina e fosfatidilinositol na superfície intracelular, ou seja, na face voltada para o citosol, e fosfatidilcolina está muito mais presente na superfície extracelular. A distribuição de glicolipídios e glicoproteínas ocorre na superfície, ou seja, na monocamada extracelular. E é resultado de modificações que o RE e o aparelho de Golgi fazem nessas duas moléculas. Então, só tem glicoproteína e glicolipídio na face extracelular. Lembra que o glicocálix é na superfície da célula, do lado de fora. Açúcar fica ligado a lipídio e proteína do lado de fora. Então, aqui a gente vê o glicocálix, onde a gente tem essa camada de carboidratos específicos que recobre a superfície da célula. Está aqui o glicocálix, essa célula aqui é uma célula do epitélio intestinal, está aqui as microvilosidades, e a gente tem aqui glicolipídios e glicoproteínas. Então, aqui estão os glicolipídios de membrana, representados aqui com as caudinhas e com a parte dos açúcares, e em verde, com esses açúcares aqui, estão as glicoproteínas. Então, esse azulzinho são os resíduos de açúcar. E aqui a gente diz que na face citosólica, olha, não tem glicosilação. Isso torna essa membrana simétrica ou assimétrica. O fato de eu ter uma monocamada glicosilada e uma monocamada não glicosilada torna essa membrana simétrica ou assimétrica? Essa membrana é simétrica ou assimétrica? Se eu tenho duas monocamadas diferentes, essa membrana é assimétrica. Simetria é que as duas faces são iguais, né?
Então, se as duas faces são diferentes, essa membrana é assimétrica, ok? Claro isso? Então, aqui para a gente representar esses glicolipídios, a gente traz aqui alguns glicolipídios para mostrar os açúcares ligados aos fosfolipídios. Está aqui os fosfolipídios e está aqui esse açúcar que é a galactose, está aqui esse outro arranjo de fosfolipídio, de oligosacarídeo, que tem galactose, N-acetilgalactosanamida. E a gente tem aqui o ácido siálico, que é o NANA, esse decoração de açúcar que forma o glicocálix, é que forma os glicolipídios e as glicoproteínas. E isso é importante em quê, turma? Em que isso é importante? Isso é importante, por exemplo, para o reconhecimento celular. Aqui a gente tem tipos sanguíneos, e olha o que é interessante aqui. Aqui a gente tem o tipo O, o tipo A e o tipo B. O tipo O, a gente tem esse arranjo de glicosilação. O tipo A, a gente tem uma diferença para o tipo O, que é a presença desse N-acetilgalactosamina aqui, ligado a essa galactose, que aqui está nua, sem esse no tipo O. Esse açúcar não está aqui, mas no tipo A a gente tem N-acetilgalactosamina e no tipo B, nesse mesmo lugar, a gente tem uma galactose. Isso aqui é que diferencia o sangue tipo O do sangue tipo A do sangue tipo B. É por isso que o paciente ou doador tipo O, ele consegue doar sangue para o receptor A e B, porque ele não tem nenhum antígeno nessa posição. Já o sangue tipo A só doa para pacientes tipo A ou tipo AB, que tem o sangue com tanto esse superfície da célula, tem essa marcação de glicosilação, tipo AB, tem também essa marcação de glicosilação. Já o sangue tipo B, ele é doador apenas para o sangue tipo B ou para o sangue tipo AB. Isso quer dizer que o sangue tipo O é doador universal, o sangue tipo A não é doador universal, o sangue tipo B não é doador universal e o sangue tipo AB recebe tanto do O, quanto do A, quanto do B. Logo, ele é um receptor universal. Então, qual é o objetivo dessa marcação glicocálix? Proteger a superfície celular contra lesões mecânicas e químicas, no caso do intestino. Marca a superfície celular no sistema ABO. Permite o reconhecimento celular, como a gente vê aqui embaixo, olha. A gente tem aqui um neutrófilo, que é uma célula de defesa. Quando a gente tem um local de infecção, essa célula que está no nosso sangue precisa aderir com o vaso sanguíneo e depois entrar num processo chamado de apedese. E para isso ela tem que ser reconhecida. Então, esse reconhecimento celular envolve uma adesão específica de açúcares de superfície com a superfície do vaso sanguíneo. Também a inibição por contato é um processo pelo qual a gente tem um controle da divisão celular. Quando a gente tem um número de células que se divide, a presença dessa glicosilação faz com que até uma densidade celular essa divisão aconteça. Depois essa divisão é interrompida, senão se formam os tumores. Então, por exemplo, a célula tumoral, ela perde a inibição por contato. E aqui a gente tem o sangue ABO. Então, aqui a gente tem o grupo A, ele tem na superfície a N-acetilgalactosamina, o grupo B tem na superfície a galactose, e no grupo AB tem os dois. Já no grupo O não tem nenhum desses açúcares. Logo, ele tem anticorpos contra a galactose, N-acetilgalactosamina, e contra a galactose do tipo B. Logo, ele não tendo antígenos, ele produz anticorpos contra os dois tipos sanguíneos. Então, ele só pode doar, porque ele não tem nenhum antígeno de superfície, qualquer um recebe dele. Para o tipo A, ele apenas permite a recepção de sangue do tipo A ou do tipo O, que não tem antígeno nenhum. Por quê? Porque ele vai ter anticorpos contra B. Se eu botar o sangue tipo B, que tem antígeno B, nesse paciente, ele vai ter coagulação do sangue. A mesma coisa vale para o sangue tipo B. Eu tenho um anticorpo anti-A. Esse anticorpo anti-A significa que se eu botar o sangue tipo A, que tem essa marcação, no paciente tipo B, ele vai coagular. Então, esse paciente A só recebe sangue do tipo A ou sangue que não tem nenhum antígeno, que é o sangue tipo O, livre de qualquer marcaçãozinha. Já o paciente AB, ele pode receber sangue tanto A quanto B, porque ele não tem anticorpo nenhum, porque ele tem os dois tipos de marcação de superfície.
Então, a gente pode receber sangue tipo AB, pode receber sangue dos dois doadores. Aqui está representando como um paciente pode receber uma transfusão. Sangue tipo O, ele só recebe dele mesmo, mas ele doa para o AB, para o A e para o B. Sangue tipo A, ele recebe dele mesmo e recebe do sangue O. Sangue tipo B, ele recebe dele mesmo e recebe do O. E sangue tipo AB, ele recebe do B, recebe do A, porque as hemácias têm os mesmos antígenos, e recebe também do tipo AB e do O. Esse aqui é o receptor universal e esse aqui é o doador universal. E como uma membrana celular cresce? Diga, Everton. Diga, Everton. Você levantou a mão? Everton? Tem algo a falar? Gente, eu vou continuar, tá certo? Não, Everton, mas o fator RH é semelhante, Everton. O fator RH também é um componente de superfície celular. Então, fator RH positivo significa que eu tenho esse componente, essa marcação na superfície celular. Fator RH negativo significa que eu não tenho. Então, logo, se eu sou RH positivo, eu posso receber, eu sou A positivo, certo? Meu sangue é A positivo. Eu posso receber sangue do A positivo, do O positivo e do O negativo. Por quê? Porque tanto o A positivo tem os mesmos antígenos que eu, né? Quanto o O positivo, ele não tem o antígeno tipo A, mas ele serve para mim. E ele tem o antígeno positivo do fator RH, então ele serve para mim. E o O negativo, ele serve para mim porque ele não tem antígeno nenhum. Então eu não vou ter coagulação desse sangue. Ficou claro, Everton? A gente pode colocar um vídeo sobre essa complementação, tá bom? Então, agora a gente olhando como a membrana se forma. Observem que as membranas crescem. A célula tem que crescer e se dividir, essas membranas crescem. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma membrana que seria uma organela como o RE, que é onde se formam as membranas, os lipídios são produzidos aí no retículo endoplasmático liso. E é essa organela que doa vesículas com lipídios na superfície da vesícula, compondo a vesícula, para que outras organelas cresçam, como, por exemplo, o aparelho de Golgi. Então, o Golgi se forma por membranas doadas pelo retículo. E observem um ponto. Aqui nessa figura 11.19, as membranas mantêm a sua orientação mesmo após a sua transferência entre compartimentos celulares. O que é isso? Os fosfolipídios de uma monocamada voltada para o citosol, está aqui o citosol, continuarão voltados para o citosol quando essa vesícula brotar aqui, ó. A monocamada citosólica continua citosólica. E aqui em rosa clarinho, a monocamada voltada para a luz da organela, para o interior da organela, continua voltada para a luz da vesícula. Quando essa vesícula se fusiona com a membrana plasmática, a monocamada voltada para o citosol continua voltada para o citosol e a monocamada voltada para o meio, para o interior da vesícula, quando ela se fusionar aqui, vai ficar voltada para o meio extracelular. Então, quando mostrado na figura, essas fusões vão manter o posicionamento das duas monocamadas. Ela não vira ao avesso. A monocamada se fusiona e se integra. Então, ela não sofre uma reversão da posição dos lipídios. Ela mantém o posicionamento desses lipídios. E nessa membrana, a gente tem só fosfolipídio? Não, a gente tem os componentes proteicos. Então, o que é que esses componentes proteicos promovem? Aqui a gente tem o meio extracelular e o meio intracelular em todas as figurinhas. O meio extracelular e o meio intracelular. Aqui a gente tem uma proteína que traz material de fora para dentro do citosol. Essa proteína serve de canal de transporte. Aqui a gente tem uma enzima que promove modificações de substratos. Então, nessa membrana eu posso ter enzimas. Aqui a gente tem um receptor que recebe um sinal e gera uma resposta intracelular.
Aqui a gente tem uma proteína que serve de marcação. Lembra do glicocálix presente no sistema ABO, no sangue, no tipo sanguíneo? Essa proteína glicosilada, ela vai permitir com que essa célula seja reconhecida por outras células. Então, aqui no meio extracelular, ela é glicosilada. E aqui a gente tem proteínas que fazem adesão entre células vizinhas. Aqui tem uma célula, a bicamada lipídica e uma proteína. E aqui a gente tem outra célula e a bicamada lipídica, formando uma conexão, um desmossomo ou uma junção celular. Aqui embaixo, a gente já tem uma proteína transmembrana fazendo a conexão do citoesqueleto, do citosol, com a membrana. Do mesmo jeito que eu posso ter essa proteína conectando aqui fora com a matriz extracelular. Então, esse é o papel das proteínas. Permitir o tráfego através da membrana, permitir atividade enzimática, permitir reconhecimento, sinalização celular, permitir marcação de superfície celular, permitir adesão celular e permitir ligação do citoesqueleto com o meio extracelular. E como são essas proteínas de membrana? Elas podem estar na organização em transmembrana. O que é uma proteína transmembrana, gente? O que é uma proteína transmembrana? O que é uma proteína transmembrana? O que é uma proteína transmembrana? Que atravessa a bicamada lipídica. A gente vê aqui em 1 uma proteína transmembrana, em 2 uma proteína transmembrana, em 3 uma proteína transmembrana, em 7 em cinza uma proteína transmembrana, 8 cinza uma proteína transmembrana. Aqui a gente vê que ela cruza a membrana uma única vez, é uma proteína unipasso. Aqui ela cruza 3 vezes, é uma proteína multipasso, passa múltiplas vezes na membrana. Aqui do lado a gente tem outra proteína que forma um túnel, uma proteína multipasso que cruza a membrana múltiplas vezes. Aqui do lado a gente tem uma proteína que ela está ancorada em apenas uma monocamada. Ela não é uma proteína transmembrana porque ela não cruza a membrana toda, é uma proteína de ancoragem. Aqui essa proteína está ancorada em um fosfolipídio. Aqui essa proteína está ancorada em um glicofosfolipídio. Então, essa é uma proteína ancorada, tanto a 5 quanto a 6. Essa daqui, 7 verde, 8 verde, são proteínas periféricas. Integral, proteína transmembrana, Tatiana, é sinônimo de proteína integral, porque integra a membrana, certo? Essa daqui é uma proteína integral transmembrana, integra a membrana, cruza a membrana. As que não cruzam a membrana são ditas periféricas, como a 8 e a 7. E também essa daqui, a 6. Claro isso, Tatiana? Então, proteínas transmembranas são proteínas integrais de membrana. Claro isso? Ok. Então, integrais ou transmembrana, 1, 2, 3, 4. Essa daqui é integral em apenas uma monocamada. E as outras proteínas são proteínas periféricas. Primeiro a gente tem as ancoradas, 5 e 6, com âncoras de lipídios. E por fim, a gente tem as periféricas, 7 e 8. E aqui o que a gente vê, que as proteínas para serem transmembrana, o que é que elas precisam ter? Elas precisam ter aminoácidos hidrofóbicos nas regiões que cruzam a membrana. E aqui tem exemplo disso. Aminoácido glicina, fenilalanina, isoleucina, glicina, fenilalanina, alanina, glicina, cisteína, glicina, leucina, leucina, fenilalanina, alanina, são aminoácidos hidrofóbicos. Por isso essa proteína se torna transmembrana. Aqui fora a gente vai ter aminoácidos hidrofílicos. Aqui fora a gente vai ter aminoácidos hidrofílicos. Ou seja, esses loopings aqui, essas regiões aqui são compostas de aminoácidos hidrofílicos. Essas regiões aqui, extracelulares, compostas de aminoácidos hidrofílicos. E essas regiões transmembrana são compostas de aminoácidos hidrofóbicos. Nessa proteína aqui, novamente, 1, 2, 3 regiões de aminoácidos hidrofóbicos que estão mergulhadas na região hidrofóbica aqui, ó, das caudas dos ácidos graxos. Enquanto essas regiões aqui são regiões hidrofílicas. Aqui,
O que a gente pode observar dessas proteínas? Elas têm movimentos restritos causados por interações. Então, 4 tipos de movimentação restrita de proteínas. A gente tem 4 maneiras de restringir a mobilidade lateral de proteínas nessa membrana. Lembra que a membrana é fluida, né? Como é que algumas proteínas ficam localizadas? As proteínas podem ser auto-organizadas em grandes agregados, como a gente vê aqui, grandes agregados, como na bactéria Rhodopsina, na membrana dessa bactéria aqui, que está representada aqui em cor púrpura. Elas podem ser presas por interações com grupos de macromoléculas dentro da célula, com o citoesqueleto aqui, elas ficam, essas proteínas verdes, retidas pelo citoesqueleto. Elas podem, em C, ficar retidas por moléculas da matriz extracelular, então elas formam ligação e ficam presas nessa região, nesse domínio. Ou elas podem ficar aderidas e presas a outras células. Lembra daquela junção célula-célula? Então elas ficam localizadas aqui nessa junção. E essas proteínas de membrana, uma parte delas tem o papel de transporte, né? Então, transporte através da membrana. Que tipo de transporte? O transporte pode ser passivo, quer dizer, sem gasto de energia, e o transporte pode ser ativo, com gasto de energia. O que é o transporte passivo? É um transporte que obedece um gradiente de concentração. Vocês sabem o que é obedecer um gradiente de concentração? O que é um gradiente? Vocês lembram? Gradiente é que você tem diferentes quantidades de alguma coisa, né? Então, você vai do mais para o menos. Então, gradiente de concentração é de onde tem mais para onde tem menos. Obedecer o gradiente é ir a favor da maré. É ir a favor daquela concentração, porque uma membrana, ela separa 2 compartimentos. E se esses 2 compartimentos têm diferença de concentração, a tendência é o equilíbrio. Então, a tendência é ir de onde tem mais para onde tem menos. E de onde tem mais para onde tem menos significa ir do meio extracelular, se tiver mais concentrado, para o meio intracelular, por difusão simples, se a molécula for solúvel na bicamada lipídica. Que tipo de moléculas é solúvel na bicamada lipídica, galera? Que tipo de molécula é solúvel na bicamada lipídica? Moléculas moléculas hidrofóbicas, moléculas lipofílicas, que são solúveis em lipídios, exatamente, Josemar. Essas moléculas são solúveis na bicamada lipídica. Se elas são solúveis na bicamada lipídica, elas não precisam de uma proteína para mediar a sua entrada. Elas só precisam ter uma diferença de concentração, ter mais em um lado do que no outro. Então, elas vão tender a ir de onde estão mais concentradas para onde estão menos concentradas, em menor quantidade, de onde tem mais quantidade para onde tem menos. Moléculas hidrofílicas conseguem passar na bicamada lipídica? Moléculas hidrofílicas que gostam de água, polares, conseguem passar na bicamada lipídica? Moléculas polares que gostam de água, conseguem passar na bicamada lipídica, gente? Não, né, Tatiana? Elas precisam de uma proteína facilitadora. Então, mesmo que elas estejam em maior concentração, como elas não passam pela bicamada lipídica, elas precisam de proteínas que servem de carreadores. Então, eu vou ter uma proteína que transporta de onde tem mais para onde tem menos, porque essa molécula não é solúvel na bicamada lipídica. O nome desse transporte passivo, porque é de onde tem mais para onde tem menos, não gasta energia, é difusão facilitada. E é facilitada por quem, gente? Essa difusão. Diferente da difusão simples, ela é facilitada por quem? A difusão facilitada é facilitada por quem?
pela proteína carreadora ou canal. Então, a gente tem o tráfego dessas moléculas sendo facilitada por uma proteína canal ou carreadora, João Vitor. E aí você vai entender que proteína canal é canal iônico e proteína carreadora é para outros substratos, como aminoácidos, açúcares, ok? E quando o transporte é de uma molécula não solúvel na bicamada, mas é contra o gradiente de concentração, de onde tem menos para onde tem mais. Como é esse transporte? Quando o transporte é contra o gradiente de concentração, vai de onde tem menos para onde tem mais. O que é necessário para ocorrer esse transporte? A molécula não é solúvel na bicamada, então precisa de uma proteína facilitadora, mas precisa de o que mais? Gasto de energia, que pode ser ATP. Então, se eu tenho transporte ativo, significa que eu preciso, é contra o gradiente, é de onde tem menos para onde tem mais, e eu vou precisar gastar energia. Então, fatores que determinam o tipo de transporte na proteína, transporte na membrana. Então, aqui, moléculas hidrofóbicas são solúveis na bicamada, beleza. Moléculas pequenas e polares são pouco solúveis, mas têm uma certa solubilidade. Moléculas grandes e polares não carregadas têm baixa solubilidade. E moléculas íons não são solúveis na bicamada. Logo, a permeabilidade a essas moléculas requer proteínas facilitadoras. E o que é que garante isso? É o tamanho da molécula e a solubilidade, ou seja, se for lipossolúvel, passa na bicamada. Se for hidrossolúvel, não passa na bicamada, precisa de uma proteína carreadora. Se tiver carga, não passa na bicamada, precisa de uma proteína transportadora. Então, aqui só mostrando que a gente tem um mecanismo de transporte de água, que é a osmose, que a gente vai ver agora. A osmose é o mecanismo pelo qual a molécula de água transita de um lado ao outro da membrana. E também obedece o gradiente de concentração da água, indo de onde tem mais água para onde tem menos. Nessa imagem aqui, onde é que tem mais água? É fora ou dentro da célula? Nessa imagem, a primeira imagem aqui à esquerda, onde é que tem mais água? Fora ou dentro da célula? Se você olhar, as moléculas de água não são essas bolinhas vermelhas. Essas bolinhas vermelhas são solutos, são sais, certo? Se eu tenho muitos sais, muitos íons dentro da célula, em relação à água, eu tenho mais água fora ou dentro? Em concentração molar, eu tenho mais água fora ou dentro, João Vitor? Eu tenho muitos sais dentro da célula, logo eu tenho menos água em proporção ao sal, menos água dentro, eu tenho mais água fora. Então, a tendência da água para tornar o equilíbrio da concentração desse soluto é a água entrar por osmose. Se o soluto for muito concentrado, vai entrar muita água e na nossa célula animal que não tem parede, essa célula vai se romper. Então, a osmose é o movimento da água de onde tem mais água e menos soluto para onde tem mais soluto e menos água. Então, aqui eu tenho mais soluto e menos água. A água vai entrar, tá aqui a água representando sua entrada. E à medida que a água entra, ela faz uma pressão em verde aqui, ó. Essa pressão osmótica, se ela continuar a entrar água, vai romper a célula. Ok? Então, isso é osmose. Osmose é o transporte do solvente. Os solutos são transportados por transporte ativo, passivo, dependendo do gradiente de concentração. Então, osmose, a água ou solvente se difunde de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade, obedecendo seu gradiente de concentração. Esse transporte se dá por proteínas chamadas aquaporinas e é um transporte passivo. A água
transita por transporte passivo, por osmose. Ela é um solvente. Já o transporte que é feito de solutos pode ser um transporte passivo ou ativo. Transporte passivo não gasta energia. Transporte passivo, se não precisa de uma proteína, é uma difusão simples. A molécula de soluto se difunde pela bicamada lipídica. Para isso, a molécula tem que ser hidrofóbica, porque ela é solúvel nas regiões hidrofóbicas. Ela tem que ser lipossolúvel ou apolar. Já na difusão facilitada, a molécula é hidrossolúvel, não gosta de lipídio. São solutos polares, que interagem com as proteínas que podem ser canais ou carreadoras. Essa difusão vai ser facilitada por essas permeases, que tornam a membrana permeável a esses solutos. Então, difusão simples é um transporte passivo a favor do gradiente de concentração, mas que não requer uma proteína. Difusão facilitada é a favor do gradiente de concentração, mas a molécula solúvel não é solúvel na bicamada, precisa de uma proteína facilitadora. Já o transporte ativo, o processo de transporte do soluto ocorre acoplado a gasto de energia, tem uma proteína transportadora e é contra o gradiente de concentração. Então, o soluto vai de onde tem menos para onde tem mais. É como você sair de uma festa, entrar numa festa. Tudo bem, querida. Tudo bem, Daphne. É como você entrar numa festa na hora que está todo mundo saindo. Você vai gastar energia para passar pela multidão que está saindo. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui, osmose. A gente tem aqui, considera um meio isotônico. A água vai ficar na mesma... Aqui, olha, a gente em rosa tem os solutos, tudo bem? Sal, um sal. Cloreto de sódio, por exemplo. Em concentração isotônica. O que quer dizer uma concentração isotônica, gente, do soluto? O que quer dizer uma concentração isotônica? Isotônica. Isotônica aqui significa que tem a mesma quantidade, aproximadamente, de solutos dos dois lados, né? Então, a água vai ficar indo e voltando para os dois lados, mantendo a pressão osmótica. Então, aqui, a água nem sai de mais, nem entra de menos. Se eu colocar essa célula no meio hipertônico, onde é que tem mais água, gente? É dentro da célula ou fora? Se eu botar ela no meio hipertônico, com muito sal, onde é que tem mais água? É dentro ou fora da célula? Hipertônico, tem muito sal aqui fora. Onde é que tem mais água? É dentro ou fora da célula? Fora da célula tem mais água? O meio é hipertônico, muito sal, muito sal. Tem mais água em proporção ao sal dentro da célula, né, Júlia? Logo, a tendência da água é sair. E se continuar saindo, a célula desidrata, murcha. Por isso que a gente tem que fornecer água. Quando a gente come muita sal na comida, a gente sente sede. É o teu organismo tentando estabilizar a quantidade de água dentro e fora das células. E a gente fica inchado, porque a gente retém muita água. Teu organismo tentando manter a quantidade dentro e fora, dentro da concentração isotônica. Quando a gente coloca a célula no meio hipotônico, em água destilada, água sem sal, qual é a tendência da água? Onde é que eu tenho mais água? Fora, no meio hipotônico, com menos sal. Eu tenho mais água fora ou dentro da célula? Lembre que as bolinhas são sal, são soluto. Onde é que eu vou ter mais água? Fora ou dentro? Fora, né, Júlia? Porque é um meio hipotônico de água destilada, ou bem pouquinho sal. Então, a tendência da água é entrar. E lembrem, a água entrando demais, ela quebra a pressão osmótica, porque nós não temos parede e a célula sofre lise, ela se rompe. Aqui é a lise. Muito bem. E a difusão? Agora a gente vai falar do soluto. Aqui a gente não vai mais falar da água, a gente vai falar do soluto.
Moléculas de soluto se movem de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada, que tem mais bolinha do que aqui. Então, isso aqui é a difusão simples, se essas moléculas forem solúveis na bicamada lipídica. Simples por quê, galera? Por que é uma difusão simples? Me digam por que é uma difusão simples. Por que é uma difusão simples? Vocês sabem por que é uma difusão simples? Não vai ter proteína por quê envolvida? Só um instante, gente. Gente, voltando aqui. Eu tava angustiada, minha irmã passou mal. Desmaiou aqui na entrada de casa, vindo do hospital, ela terminou a consulta de hoje de manhã, ela não conseguiu descer do carro, gente. E me deu um desespero muito grande de saber que ela tinha desmaiado. Aí meu pai acabou de me avisar que ela tá medicada e tá no hospital, certo? Me desculpem, dei uma pausa aqui, mas eu volto onde eu estava. Por que é uma difusão simples? Vai sim, vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Isso tudo vai passar, né? E a gente precisa de bons profissionais da área biomédica para cuidar sempre das pessoas, porque a André é só um caso. Existem milhões de pessoas com doenças, com cânceres de sangue, com câncer de outras ordens, que precisam de bons profissionais da área biomédica, que vão fornecer o tratamento adequado, como vocês, nutricionistas, na área de nutrição hospitalar. Então, a gente precisa formar vocês com qualidade, certo? Vamos lá, trabalhar aqui. Então, por que é difusão simples? Alguém colocou aqui que as moléculas são apolares, não foi, Kainara? Se elas são apolares, Kainara, elas passam nessa bicamada. Elas são fluidas nessa bicamada porque elas têm afinidade pelas caudas apolares dos lipídios. Então, elas transitam livremente por essa bicamada. Logo, é uma difusão, porque vai a favor do gradiente. E é simples, porque eu não preciso de uma proteína para facilitar. Claro isso, turma? Então, difusão simples envolve ir de onde tem mais para onde tem menos, ser solúvel na bicamada, não precisando de uma proteína carreadora. Vamos para a difusão facilitada, né? Para a difusão facilitada, a gente precisa de proteínas que sejam permeases, que promovam o transporte de íons como canais iônicos. E aqui tem alguns exemplos. Para a gente fazer ácido nucleico, tua célula tem que receber nucleotídeos. Então, aqui a gente tem um transportador proteico de nucleotídeos. Para a glicose entrar, eu preciso que o açúcar que vem da minha dieta entre na célula. Eu tenho um transportador, porque o açúcar ele é todo carregado negativamente, com hidroxilas. Ele não entra na minha célula sem um transportador. Os aminoácidos, uma boa parte deles tem carga. Eles também não entram pela bicamada lipídica, eles precisam de uma proteína transportadora. E os íons, como sódio, potássio, cloreto, cálcio, têm carga. A bicamada lipídica não deixa algo com carga passar. E aí eu preciso de um canal específico para o íon sódio, um canal específico para o íon hidrogênio, que é um próton, um canal específico para o íon K+, que é o potássio, um canal específico para o íon Cl, que é o cloreto, um canal específico para o íon Ca2+, que é o cálcio. Todos esses íons precisam entrar na tua célula para eles atuarem, combinado com proteínas, executando o papel que esses íons têm que fazer dentro da tua célula.
Então, eu tenho como proteínas que fazem a difusão facilitada dessas moléculas, permeases e canais iônicos. Então, sempre que é transporte de um íon, eu vou ter o envolvimento de um canal iônico. Mas eu posso ter permeases que também transportam íons, como a bomba sódio-potássio. A bomba sódio-potássio é uma proteína carreadora do tipo permease. Transporte de açúcar, permease. Transporte de aminoácido, permease. Transporte de piruvato na membrana interna da mitocôndria. Por quê? Porque o piruvato é produzido no citosol. E aí ele entra na mitocôndria para participar do ciclo de Krebs, por uma proteína transportadora. A mitocôndria produz ATP, mas o ATP vai ser usado pela célula. Então, tem um transportador que leva o ATP da mitocôndria para a célula. Todos eles são proteínas do tipo permeases. E no caso dos íons, do tipo canal iônico. E aqui eu acho que fica mais claro como ocorrem esses transportes, né? Então, diferentes formas de transporte através da membrana e a influência da membrana, transporte através da membrana e a influência dessa membrana. Então, aqui eu tenho difusão simples, ó. Aqui tem um gradiente de concentração. Agora, vocês entendem claramente o que é um gradiente de concentração? Fica claro nessa imagem o que é um gradiente de concentração? Aqui tem mais. Deixa eu mostrar. Aqui tem muito mais bolinhas vermelhas, amarelas e quadradinhos azuis do que aqui, né? Então, o gradiente é ir de onde tem mais para onde tem menos. Então, o transporte vai ocorrer, o gradiente nesse sentido. Vamos ver para onde vai ocorrer o transporte. Olhem as setas. Nessa difusão, é a favor ou contra o gradiente? Nesse processo que a molécula é solúvel na bicamada, é a favor ou contra o gradiente? Nesse aqui, com a bolinha vermelha, é a favor ou contra o gradiente? Tem mais bolinha desse lado do que desse. É a favor, nesse sentido. Tá aqui a seta, deixa eu apagar esse aqui. É a favor ou contra o gradiente aqui? É a favor, né? Tá indo de onde tem mais para onde tem menos. Aqui tem menos, ó. Nesse lado da membrana tem menos. Então, é a favor. Se é a favor, é difusão. Porque a favor do gradiente é difusão, não é transporte ativo. Precisa de uma membrana? Precisa de uma proteína de membrana para ele cruzar a bicamada lipídica? Essa moléculazinha azul. Tem uma proteína como essas verdes aqui? Tem uma proteína facilitadora do transporte? Não. Por que que não tem? Qual é a característica dessa molécula que permite ela ir a favor do seu gradiente sem uma proteína transportadora? Qual é a característica química dessa molécula? Ela é apolar, ela é hidrofóbica. Isso mesmo, João Vitor. Ela cruza a bicamada lipídica porque ela interage com essa bicamada numa boa. Ela é solúvel na camada hidrofóbica, porque a camada é apolar. Beleza? Então, ela não precisa de uma proteína. Por isso, é uma difusão a favor do gradiente e simples, porque não precisa de uma proteína facilitando. Já a molécula representada pela bolinha amarela, ela também está a favor do seu gradiente de concentração e ela é um íon. Então, a proteína que media o transporte dela a favor do gradiente, que faz um transporte passivo, é um canal iônico. Se vocês olharem, a largura desse canalzinho que está aqui, ó, é que eu não consigo dar o zoom nela. A largura desse canalzinho aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, é exatamente a largura da bolinha. Se o íon for maior, a largura desse canal deveria ser maior, que seria outro canal iônico. Então, esse transporte é passivo, porque é a favor do gradiente, e é facilitado, ou seja, é uma difusão, porque é passivo,
é a favor do gradiente, e é facilitada porque tem proteína canal mediando o transporte. Aqui do lado, eu tenho uma molécula, que pode ser um aminoácido, que encaixa nessa proteína aqui, que é uma permease. Tá vendo que a bolinha encaixa nessa região aqui, que parece uma bola? Isso aqui é como uma roleta de ônibus. Na roleta de ônibus, a gente encaixa e transita por outro lado, a porção que ficou para trás se fecha, não se fecha? É uma catraca. Essa proteína mediadora do transporte, essa permease, parece uma catraca. Então, diferente do canal iônico que fica aberto dos dois lados, ela fica fechada do lado intracelular até a molécula encaixar aqui. Quando a molécula encaixa, ela sofre uma mudança conformacional, ela encaixa assim. Imagina que essa bolinha aqui encaixou aqui na minha mão. Então, eu fecho desse lado e descarrego a bolinha do outro lado, certo? Encaixo de um lado, sofro uma mudança conformacional e descarrego do outro lado. Isso é uma proteína catraca. É uma difusão facilitada porque é a favor do gradiente, porque tem uma proteína permease. E aqui o último, se vocês observarem o rota da seta, vocês vão ver que é contra o gradiente, porque está indo de onde tem menos para onde tem mais. Se é contra um gradiente, envolve o quê? Se vai contra o gradiente, envolve o quê? Gasto de energia, Kainara, muito bem. É contra o gradiente, também é uma proteína catraca. Esse quadrado vai encaixar aqui. Então, na hora que encaixar, ele vai gerar uma mudança conformacional e vai descarregar do outro lado. Ou seja, essa região vai fechar na hora que esse quadrado encaixar aqui, e essa região para o lado externo vai abrir e o quadradinho vai ser descarregado aqui. Compreenderam? É uma catraca. Esse gradiente pode ser um gradiente relacionado à concentração, mas também pode ser um gradiente envolvendo o potencial de membrana. Como? Se eu tenho essa membrana aqui que está polarizada, estão vendo aqui, Fernanda? Consegue ver essa membrana polarizada? Esse lado aqui está positivo, esse lado aqui está negativo. Qual é a tendência dos íons positivos? Serem atraídos para o lado negativo. Então, eles vão obedecer agora um gradiente que a gente chama de gradiente eletroquímico. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles vão ser atraídos pela carga, que é negativa aqui nessa membrana, ó, mas também porque aqui tem menos moléculas com essa carga positiva. Então, é elétron, porque pela diferença de carga, e químico, pela diferença de concentração desse íonzinho positivo. A mesma coisa vai acontecer aqui. A gente tem aqui esse gradiente eletroquímico aqui mais desfavorável, concordam? Porque já tem carga negativa aqui. Então, a tendência é não transitar para aqui. Aqui, o gradiente está sem potencial de membrana, porque tem um equilíbrio entre as concentrações de carga positiva e negativa nessa membrana, separando essa célula, esses espaços extra e intracelular. Isso é muito importante no neurônio. Então, aqui, o transporte através da membrana, no caso de moléculas solúveis, como solúveis porque são derivadas do cortisol, testosterona, estradiol, cortisol, são moléculas solúveis, são hormônios solúveis, eles difundem através da membrana por difusão simples. A água se difunde através da membrana por osmose via proteínas chamadas aquaporinas, é um porinho que só passa a molécula de água. Já os íons, eles podem ser transportados por canais iônicos em um só canal, passando um só sentido. Só passa um íon, só transporta uma molécula. O tipo de transporte nesse canal iônico é uniporte. Tudo bem? Só transporta um tipo de molécula, um tipo de íon. É uniporte. Se transportar dois tipos de moléculas, como a gente vê laranja e rosa aqui, vermelho e laranja, a gente pode ter sentidos contrários de duas moléculas sendo transportadas em sentidos antagônicos. O tipo de transporte é antiporte.
Já quando as duas moléculas são transportadas no mesmo sentido pela mesma proteína carreadora, o transporte é sim-porte. Então, a depender do acoplamento do transporte, eu posso ter o transporte de uma única molécula, chamado de uniporte. Ou eu posso ter o transporte de duas moléculas simultaneamente, eu vou chamar de antiporte se forem transportados em sentidos contrários, ou sim-porte se forem transportados no mesmo sentido. Transporte contrário, exemplo, a bomba sódio-potássio transporta sódio para um lado e potássio para o outro. É um tipo de transporte antiporte em sentidos contrários. Tipo de transporte sim-porte. No intestino tem um transportador proteico que transporta glicose e sódio para dentro da célula do intestino, da luz do intestino para dentro da célula. Esse transporte no mesmo sentido, sódio-glicose, é do tipo sim-porte. Além de ser sim-porte, se tem uma proteína facilitando, como é o nome desse transporte? E é no sentido a favor do gradiente. Se é a favor do gradiente, é sim-porte de glicose e sódio. Como é o nome desse transporte? Se eu tenho sódio e glicose sendo transportada a favor do gradiente, aqui de fora para dentro, eu tenho um sim-porte sódio-glicose por transporte passivo, porque é a favor do gradiente, do tipo difusão facilitada, porque tem uma proteína facilitando esse transporte a favor do gradiente. Já aqui, a favor do gradiente, uma molécula solúvel na bicamada é difusão simples. Concordam? Já nesse canal iônico, esse transporte desse íon a favor do gradiente dele é uniporte, difusão facilitada. Ok? Então, vamos olhar aqui. Aqui a gente tem um transporte acoplado de duas moléculas em sentidos contrários. Que tipo de transporte é esse, gente? Olha, o quadrado vermelho está sendo transportado para dentro e o quadrado laranja para fora. Que tipo de transporte acoplado é esse? É uniporte. São duas moléculas. Eu estou transportando só um, é uniporte, são duas moléculas. É uniporte. Está portando só uma, é uniporte, galera. Sim ou não? Não. São duas moléculas em sentidos contrários, antagônicos. É sim-porte ou antiporte? São duas moléculas em sentidos antagônicos. É sim-porte ou antiporte? Antiporte. E aqui eu tenho um transporte. Esse transporte é difusão facilitada, transporte passivo ou transporte ativo? Esses três transportes aqui são ativos. Esse aqui, o gradiente de concentração desses quadradinhos vermelhos impulsiona o transporte desse quadradinho amarelo contra o seu gradiente. Esse aqui, o consumo de ATP, impulsiona o transporte desse quadradinho contra o seu gradiente. E aqui, a luz, a energia luminosa, impulsiona o transporte desse quadradinho contra o seu gradiente. Certo, turma? Todas essas carreadoras promovem transporte ativo acoplado com gasto de energia. Uma energia é o gradiente desse mais concentrado. A outra energia é o uso de ATP. Essa bomba é dirigida por ATP. E o outro, essa bomba aqui, é dirigida pela energia luminosa. Então, nosso olho tem uma bombinha dessa que transporta íons, chamada rodopsina, para fazer com que a gente enxergue. Certo? E esses dois aqui são uniportes. E aqui a gente tem como funciona aquela catraca que eu falei para vocês, a permease. Aqui o exemplo é o GLUT1, que é uma proteína presente na membrana das células para receber glicose. Esse GLUT1, ele vai sofrer uma mudança conformacional. O que é uma mudança conformacional? A proteína, quando ela acopla no seu substrato,
Só o fato dela ligar no substrato faz com que ela sofra uma mudança e mude a direção que ela está aberta. Então, olhem aqui. Aqui tem a membrana e aqui tem o glúteo aberto por meio extracelular. A glicose encaixa nele. O encaixe da glicose faz com que essa região voltada para o citosol, que está fechada, sofra uma mudança conformacional em 2 e se abra, fechando a parte do citosol, para que a glicose não volte para o citosol. Aí a glicose é descarregada no meio intracelular. Em 4, essa proteína volta à conformação capaz de receber nova glicose, como a gente vê em 1. Então, é um ciclo de captação de glicose, acoplamento da glicose, liberação da glicose no meio intracelular e retomada da conformação capaz de capturar nova glicose. É como a roleta do ônibus, quando ela muda de posição, encaixa um passageiro, ela faz com que aquela rotação leve o passageiro para o outro lado e já volta uma porção aberta para que o novo passageiro encaixe. E aqui o novo passageiro é a glicose. Compreenderam essa modulação? Sim ou não? Perfeito. Então, vamos lá. Tá acabando a aula. E aqui a gente tem, novamente, uniporte, simporte, que é no mesmo sentido, e antiporte, que é em sentidos contrários, gente. Então, o transporte pode ser ativo, passivo, simples ou difusão facilitada, mas a depender de quantas coisas são transportadas, pode ser o transporte de uma coisa, uniporte, e o transporte de 2, no sentido só simporte, de 2 no sentido antagonista, antiporte. Então, um exemplo disso. Vocês já ouviram falar da bomba sódio-potássio, não já? A bomba sódio-potássio transporta sódio para fora e potássio para dentro. Como é que essa bomba faz? Ela tem regiões que acoplam sódio, que está dentro do citoplasma, o sódio encaixa aqui, 3 íons sódio encaixam aqui, e ela sofre aquela mudança conformacional. Primeiro ela estava aberta para o citosol, quando encaixa o último sódio, ela sofre uma mudança conformacional e abre para o meio extracelular, fechando o acesso aqui. Quando ela chega no meio extracelular, ela descarrega o sódio e captura 2 potássios. Então, são 3 sódios para 2 potássios que encaixam aqui. O encaixe do sódio nesses sítios, do potássio nesses sítiozinhos, após a saída do sódio, vai fazer com que o potássio feche essa região voltada para o meio extracelular e abra a porção voltada para o citosol, descarregando o potássio no meio intracelular. Então, a bomba é a ligação de sódio, gera uma mudança conformacional em sentido contrário, antiporte, para captação de potássio. Por isso, ela é uma bomba, ela gasta energia do gradiente de sódio, galera. Quando ela joga sódio para fora, ela traz potássio para dentro. Então, ela é um transporte do tipo antiporte, com gasto de energia do gradiente de concentração do sódio. E onde é importante isso? Isso é muito importante na absorção de nutrientes. Muito importante para a nutrição. Então, como eu falei, ó, a glúten é uma proteína que faz um transporte. Aqui é a luz do intestino, você comeu, tá com o intestino cheio de glicose. Essa glicose tem que entrar na tua célula, atravessar a célula e ser descarregada no tecido adjacente e ir para os vasos sanguíneos. Concordam? Para chegar nas células do teu corpo. Como é que essa glicose faz esse processo? Primeiro, ela está abundante aqui na luz do intestino. Só que ela, à medida que ela entra, ela vai ficar com a concentração maior dentro da célula. Então, para garantir que ela continue entrando da luz do intestino na tua célula, ela é transportada de forma simporte pelo gradiente de concentração do sódio, que é muito concentrado fora da célula. Então, ele vai sempre de fora para dentro. E quando ele vai de fora para dentro, ele gera uma mudança conformacional que acopla a glicose e leva junto a glicose. Simporte dirigido pelo gradiente de sódio. Quando a glicose chega aqui dentro, olhem para cá, ela vai ficando em alta concentração. Ela tende a sair da célula. Só que graças às junções celulares, só tem
transportadores que permitem a saída da célula, a saída de glicose da célula, na membrana basal. Não tem transportadores da saída de glicose da célula, que está muito concentrado, o gradiente de concentração dela é de dentro para fora. Não existem esses transportadores que permitem a saída de glicose na face apical. Então, a gente tem uma separação da face apical da face basal. A face basal é onde estão os vasos sanguíneos, e eu quero levar a glicose para lá. Então, eu confino captadores de glicose na face apical e entregadores de glicose para o sangue na face basal. Então, eu tenho esse SYMPORT, glicose e sódio, no ápice voltado para o intestino. E eu tenho essa proteína transportadora de glicose na base, que permite que a glicose obedeça o seu gradiente de concentração quando aumenta dentro da célula e saia da célula. Então, agora a glicose vai para o sangue e vai atender as tuas células. E como é que eu mantenho o gradiente de sódio? Porque entrou muito sódio, a célula está cheia de sódio. Então, o gradiente dele está diminuindo, porque entrou muito sódio, a concentração de sódio dentro da célula fica alta. Como é que a gente faz isso? Se dentro da célula está muito alta a concentração de sódio, a tendência é sair, e aí eu tenho que sair esse sódio para manter o gradiente favorável para que a glicose entre. Como é que eu faço esse sódio sair? Eu tenho a bomba sódio-potássio, que vai fazer o sódio sair do citoplasma, para onde ele entrou em abundância, no SYMPORT com glicose. Ele vai sair no antiporte com potássio, fazendo com que a concentração de sódio fora da célula fique sempre maior e garanta que o sódio traga a glicose junto. Então, para conseguir glicose no meu sangue, eu preciso de um transportador SYMPORT, glicose e sódio, um transportador uniporte, glicose, e um transportador antiporte, sódio e potássio, para manter o gradiente de sódio aqui, gente. Olha que coisa incrível que a evolução permitiu para que nossos tecidos intestinais absorvam glicose e entreguem glicose para o resto do nosso corpo, numa quantidade necessária para garantir a nutrição das nossas células. Ok? Tudo bem? Essa é uma das partes mais bonitas de entender o transporte através da membrana, porque você entende a aplicação das proteínas de membrana, a entrada de um nutriente e a garantia que esse nutriente chegue no sangue, graças a essas proteínas muito bem separadas em regiões, porque essa costura de proteínas aqui, essas junções, impedem que por fluidez tanto essas aqui venham para o ápice, quanto essa daqui venha para a base. Isso garante esse fluxo nesse sentido. De quem? Esse fluxo nesse sentido é de quem? Da glicose, vindo da luz do intestino para os outros tecidos aqui. Então, essa é uma das coisas mais bonitas da área de biologia celular para a nutrição. Entender como a glicose é captada graças às proteínas de membrana no intestino. E em todas as células tem transportadores de glicose para que eu forneça glicose para a célula. Então, quando a gente pensa em íons, ali a gente viu a bomba sódio-potássio, que é uma proteína carreadora. Mas os outros íons que participam, por exemplo, do impulso nervoso, geralmente transitam por canais iônicos, por esses poros hidrofílicos na membrana, pelos quais ocorre a difusão, transporte passivo, difusão facilitada dos íons, de forma específica pelo seu tamanho e carga. Então, sódio, que é Na+, não é o mesmo transportador do cálcio, Ca2+. Apesar de terem a mesma carga, o tamanho do sódio é diferente do tamanho do cálcio. Esses íons são diferentes. Do mesmo jeito que o cálcio não é transportado pelo mesmo transportador do cloreto. Além do cálcio ter tamanho diferente do cloreto, eles têm carga diferente. O cloreto é negativo e o cálcio é positivo. Então, o canal iônico do cloreto é específico para cloreto, o canal iônico do cálcio é específico para cálcio, o canal iônico do potássio, K+, é específico para potássio. Então, são canais hidrofílicos próprios para transportar íons. Esses canais, eles podem ser controlados por sinais, por receptores, ou controlados por voltagem, como na membrana do neurônio. Então, existe um controle de sinalização celular, no caso desse aqui, um controle na membrana. Então, há uma ligação de uma molécula sinal que vai abrir o canal, estava fechado, esse sinal se liga, abre o canal. Isso acontece, por exemplo, com o neurotransmissor, acetilcolina.
acetilcolina se liga e faz com que abra um canal de sódio no neurônio. Um canal que vai controlar a voltagem. E aqui a gente tem controle, abertura e fechamento de canais iônicos. Controle por voltagem. Se a gente olhar aqui, a gente tem uma diferença de carga nessa membrana. Carga positiva e carga negativa. A tendência dos canais serem abertos, fazendo com que a gente tenha uma despolarização da membrana. E isso faz com que a gente tenha... Percebam que aqui a gente tem carga positiva e carga negativa. Quando a gente abre um canal de sódio, o sódio vaza muito mais para dentro da célula, tornando dentro da célula mais positivo. E mesmo que o potássio vaze para fora, como geralmente vai entrar mais sódio, se torna mais positivo aqui dentro e mais negativo. Ou seja, a membrana teve uma mudança na polarização. E isso é responsável, negativo, positivo, e a gente vai tendo positivo, negativo, positivo, a membrana vai transportando o impulso elétrico no sinal ao longo do terminal axonal do neurônio. É através de canais